Muito bem, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Agora nós vamos estudar Gênesis capítulo 22. O sacrifício, né? A prova que Abraão passou. Muito bem, vamos lá. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. Então, o que acontece? Temos aqui um dos momentos mais belos da Bíblia, né? Nenhum homem foi tão provado quanto Abraão, mas também nenhum outro foi tão honrado quanto Abraão. Não é verdade? O objetivo da prova, quando Deus prova, é elevar a pessoa. Porque quando alguém passa na prova, sempre há uma grande recompensa para essa pessoa. Então, Deus o levou ao extremo da fé. E olha que ele já havia sido provado, né, quando ele saiu da terra natal dele, quando ele deixou sua parentela, a casa do seu pai, para ir a uma terra que Deus iria mostrá-lo ainda. Ele não conhecia. Então, agora o pedido de Deus o prova por inteiro, né? Por inteiro. Para depois Deus confirmar sua aliança com ele e os seus descendentes. Então, após esta prova, a confiança de Abraão atingiu um nível muito alto. Um nível que não precisava mais de prova nenhuma. Porque ele havia alcançado o seu objetivo. Quando Deus nos chama à prova, é porque ele quer realizar algo muito maior, muito grande, muito maior do que tudo que nós desejamos. Quando Deus pede o melhor que temos, é porque ele quer nos dar o melhor que ele tem. Deus pediu para ele sacrificar Isaque em holocausto. Holocausto, sabe o que é holocausto? Era um animal completamente queimado em sacrifício a Deus. Foi isso que Deus pediu para Abraão. Deus queria confirmar o coração de Abraão, se era totalmente de Deus, né? Deus queria ver se estava em Isaque ou nele o seu coração. Então, minha amiga, meu amigo, Deus prova, o diabo tenta, tá? Deus prova para o nosso bem, o diabo tenta para o nosso mal. Deus nos prova para nos aperfeiçoar, mas o diabo nos tenta para nos denegrir. Deus nos prova para nos ensinar lições valiosas, mas o diabo nos tenta para desobedecermos a Deus. Então, ele chega no topo do Monte Moriá, né? Lá no pico do Monte Moriá. Você sabe que foi nesse lugar que Davi, ele levou o tabernáculo, né? Depois Salomão constrói o templo, o primeiro templo, justamente neste local, né? E dizem os estudiosos que este lugar foi o lugar onde Adão fez o seu primeiro sacrifício a Deus. Foi o lugar onde Noé também ofertou uma oferta. Quando ele saiu da arca, ele caminhou até esse lugar e honrou a Deus. Então, é muito profundo, né, esse lugar. Versículo 3 diz: No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício, saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. Então, a obediência de Abraão por amor a Deus, você vê, o fez acordar cedo para ele cumprir o desejo do seu Senhor, né, com diligência. Ele não demorou para obedecer, ele não hesitou, ele não precisou de tempo para pensar, ele não questionou a ordem de Deus. Quem faz a vontade de Deus é assim, né? Ele faz com rapidez.
porque a demora em obedecer traz perda de tempo e faz endurecer o coração da pessoa. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então, no terceiro dia, isso alude à ressurreição do Messias, né? No terceiro dia. E no versículo 5 ele diz: então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus, daqui a pouco nós voltamos. Olha a fé de Abraão, pessoal. Nós iremos e depois de termos adorado, nós vamos voltar para junto de vocês. Quer dizer, a fé de Abraão era a seguinte: não, Deus prometeu que através de Isaac vai vir a minha descendência. E Deus não mente, Deus não falha. Então eu vou oferecer Isaac, porque eu sou obediente, né, a Deus, eu creio que ele vai ressuscitar logo em seguida. Eu creio que Deus vai trazê-lo de volta à vida, vai cumprir a promessa que ele fez. Essa era a fé de Abraão. E quando Abraão está pronto para matar o seu filho, o texto diz o seguinte: Abraão pegou a lenha para o sacrifício, pôs nos ombros de Isaac, pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. A madeira foi colocada em Isaac, né? Isso é uma alusão ao momento em que a madeira também deveria ser colocada nos ombros do Senhor Jesus. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho Isaac? Que foi, meu filho? Isaac perguntou: nós temos a lenha, o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Cadê? Né? Forte essa passagem, né? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quer dizer, isso nos diz aqui duas coisas. Primeiro, Isaac estava totalmente unido ao seu pai em propósito e em pensamento. O desejo de Isaac era fazer a vontade também de Deus, né? Desejo de Abraão também, tá? Quer dizer, os dois estavam num só pensamento. E quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele, depois amarrou Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, o que mais me impressiona nessa história não é apenas a obediência incondicional de Abraão, mas a submissão de Isaac. Nós não vemos em nenhum momento Isaac esperneando, Isaac correndo do pai, fugindo. Ele deita sobre o altar, ele se entrega como uma oferta a Deus. Ele coopera, ele colabora para a obediência do pai dele, né? Para que o que Deus lhe pediu seja concretizado. É por isso que na Bíblia Isaac é comparado a Cristo, porque ele se ofereceu como sacrifício ao ser pregado na cruz. Ele se ofereceu em obediência à vontade do Pai. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Meu Deus do céu. Da mesma forma, né, como Deus estendeu a mão para sacrificar seu filho no mesmo lugar. No mesmo lugar. Mas nesse instante lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui. Respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, seu único filho. Olha que forte. Abraão não negou a Deus. Não negou seu filho, seu único filho. E mais para frente, né? Mais para frente, Deus também não negou a nós, né? O seu único filho. Então, no original bíblico, quando uma pessoa intenciona algo para o bem ou para o mal, nos céus, é considerado como se fosse feito. Você sabia disso?
O Senhor Jesus, numa certa ocasião, ele falou que se um homem olhar para uma mulher e desejá-la, e ele é casado, ele já cometeu adultério com ela. Ele cometeu na prática? Não, ele só olhou. Mas ele pensou, ele a desejou. Então, será considerado como feito. Por que ele não fez? Né? No caso do homem que olhou para a mulher e desejou. Por que ele não fez? Porque ele não teve a oportunidade. Porque se tivesse, ele teria feito. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando uma pessoa intenciona algo bom, ele quer cumprir o mandamento de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, mas por alguma situação ele foi impedido, Deus viu que se ele pudesse, ele teria feito. Né? Se ele tivesse a oportunidade, ele teria feito. Então, é considerado nos céus que aquele sentimento que a pessoa tem é considerado nos céus como uma prática. Porque dentro dele ele queria ter feito, mas por alguma razão o incapacitou de fazê-lo. Então, quando Abraão ele ia de fato, né? Ele ia de fato até o final, ele ia matar o seu filho. Deus considerou, né? Deus mandou ele parar porque Deus sabia que ele teria feito. E aí fala no versículo 13, Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro, hein, não é ovelha, carneiro, e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Então, um carneiro não é um cordeiro, né? O cordeiro estava sendo esperado para outra ocasião, né? O cordeiro é Jesus. Então, aquele carneiro estava apontando para Jesus. Jesus está sendo representado aqui por este carneiro, né? Está sendo representado aqui por ele. O carneiro ficou preso entre os chifres. A Bíblia fala dos chifres. O que significa o chifre na tradição judaica? Poder, domínio, força. Então ele vai falar o seguinte no versículo 16. E disse, por que você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia na praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. O Senhor, então, aqui está destacando a atitude de Abraão, porque sabia que ele havia vencido o maior inimigo do ser humano, que são os sentimentos, não é verdade? Quando ele obedeceu à voz de Deus, ele venceu todos os seus sentimentos. Ele rejeitou a voz do coração, né? Ele não duvidou da promessa de Deus. Então, ao levantar o cutelo para matar Isaac, Abraão ali chamou poderosamente a atenção de Deus. O seu temor a Deus fez com que ele priorizasse a vontade divina, né? Não fez nenhuma objeção àquela ordem. Quer dizer, Deus o provou porque sabia que o seu coração era totalmente dele. Então, minha amiga, meu amigo, Deus quis deixar aqui o exemplo, né? Tipo de fé que lhe agrada. Que lhe agrada. Então, isso é muito forte. A história de Abraão é muito forte. Quando a pessoa ela não recusa, né? Ela não recusa a voz de Deus, ao chamado de Deus. Quando a pessoa ela ouve a voz de Deus, como Abraão, né, que atendeu a voz da fé. Então, quando Deus encontra uma pessoa assim, ele usa essa pessoa para manifestar a glória dele na vida desta pessoa neste mundo, né? Então, quem é filho de Abraão pela fé, jamais nega o que Deus pede. Quem é filho de Abraão, jamais nega o que Deus pede.
Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos estudar Gênesis capítulo 23. Que Deus abençoe a todos.